Meus amigos, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, é um prazer ter você no meu canal, participando desse vídeo maravilhoso da palavra do Senhor nesse momento. Eu chamo a sua atenção para que você dê ouvido à voz do Deus vivo, Deus maravilhoso, o Deus poderoso. Nessa hora eu quero meditar na palavra de Deus sobre a transfiguração de Jesus, que está em Marcos capítulo 9, versículo 2 por diante. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo, branco como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceram-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estivéssemos aqui. Façamos 3 tabernáculos, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia que dizia, porque estava assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Glória a Deus. Ali na transfiguração de Jesus Cristo, estava com ele Pedro, Tiago e João. Os discípulos que sempre estavam com Jesus, sempre andavam com Jesus, sempre participavam das mesmas coisas com Jesus. E Jesus ficou ali e os seus vestidos começaram a transformar em branco, o branco mais excelente que pode imaginar, que nenhum lavandeiro na terra, ou nenhuma mulher boa para lavar, poderia fazer aquela roupa embranquecer tal qual aquela veste de Jesus. Louvado seja Deus. E apareceu Elias, com ele Moisés, aleluia, e falavam com Jesus. Elias e Moisés, os dois apareceram na transfiguração de Jesus. Glória a Deus. Ele tinha promessa com Elias e Moisés e apareceu. E Pedro tomou a palavra. Aleluia. Pedro tomou a palavra, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Pedro achou bom o lugar que estava. Bom é, Senhor, que estamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Jesus já tinha ressuscitado. Ele estava aparecendo aos seus discípulos. Louvado seja Deus. Façamos para ti, para Elias, para Moisés e para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Pedro ficou tão assombrado que ele disse: Senhor, vou fazer 3 cabanas. Vamos fazer uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Louvado seja Deus. E logo ele viu uma nuvem descer, né? Uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Ele viu aquela nuvem descer e cobrir Jesus com a sua sombra. E o que foi que saiu da nuvem? Um relâmpago? Não. Foi um vento forte? Também não. O que foi que saiu da nuvem? Louvado seja Deus. Aleluia. Saiu da nuvem. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando ele viu que aquele milagre grande de transfiguração estava acontecendo, ele viu descer uma nuvem que os cobriu. A nuvem veio e cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é Moisés? Não. Este é Elias? Também não é. É Pedro? Não. Tiago? Também não. Mas é o discípulo que Jesus mais amava, João? Não. Uma voz que dizia suavemente, aleluia. Daquela nuvem soou aquela voz meiga e suave. Naquele momento tão maravilhoso da transfiguração,
do nosso mestre, da sua roupa, ficando branca, mais alva que a neve, mais alva do que pode imaginar, alva de verdade, branco de verdade, como nenhum lavandeiro na terra poderia branquear uma roupa daquela situação. A voz que saía da nuvem. Aleluia. Você tem vontade de ouvir aquela voz? Eu tenho. Você desejaria ouvir aquela voz, nem que saiba de longe? Desejo, eu desejo. Eu desejo que pudesse ouvir aquela voz. Aquela voz não foi uma voz de derrota. Aquela voz não foi uma voz enganadora, mentirosa, não. Aquela voz não foi a minha voz. Não foi tua voz. Não. Minha voz é fônica. Não foi a minha voz. Não foi a voz do homem na terra. Não foi a voz de homem. Aquela voz dizia: este é o meu filho. Aleluia. Este é o meu filho amado. A ele ouvir. Oh, aleluia. Esta voz foi a voz do Deus Todo-Poderoso. Este é o meu filho amado. Esse não é Pedro, não é Tiago, nem João, nem Moisés, nem Elias? Não. Aleluia. Não é nem a voz do próprio Jesus. Não. Essa voz foi a voz do Pai, dizendo da nuvem: este é o meu filho amado. A ele ouvi. Ouça, meu amigo. Escute. Ouça e escute com o ouvido. Ouça. Escuta. Ele. Ele quem? Pedro? Não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Escute a voz de Jesus. A esse escutai. Essa voz pode ouvir em nome de Jesus. Escute a voz dele. Ouça. Dê atenção. Aguarde o que ele fala. Memorize. Raciocine. Se alimente de toda a palavra dele. Este é o meu filho amado, disse Deus. A ele. A ele quem? Jesus. Escutai a Jesus. Dê ouvido à voz de Jesus. Preste atenção à voz de Jesus. Espere na voz de Jesus. Conheça a voz de Jesus. Se lembre da voz de Jesus, que ele tem uma voz mansa, uma voz meiga, uma voz suave, uma voz maravilhosa. Ouça este. Ouça este. Jesus. Oh, aleluia! Aquele discípulo que tomou a palavra ficou aterrorizado, atemorizado, ficou em pânico, com medo daquilo que estava acontecendo. Fazer 3 cabanas para Jesus, Moisés e Elias, e de repente não vê ninguém. Eita! Não viu? Não teve. A nuvem o ocultou. A nuvem recebeu. A nuvem chamou. Aleluia! Quando a sombra da nuvem cobriu, a voz bradou: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Na emergência que a nuvem subiu, a voz desceu. E até hoje essa voz está aí. A ele ouvi. A ele quem? Jesus. Seja dada toda a honra, toda a glória, toda a gratidão, todo o louvor, seja enaltecido em cima no céu, porquanto ele merece. Ele merece toda a adoração. E quem são os adoradores dele? Nós, eu, vós, vocês, nós todos. Se ouvir a ele, se escutar
se ouvir a Ele, somos seguidores, adoradores, reverenciadores, amados do Pai, queridos, filhos, eleitos, salvos por Ele, libertados por Ele, curados, transformados por Ele. Temos mais qualidades. Se ouvir a voz de Deus. Tem um corinho que fala só, um corinho que fala, ó, se ouvir a voz de Deus falar, pare um pouquinho pra escutar. Algo diferente sei que pode acontecer, porque esse Deus é de poder. Quando Ele fala, tudo fica diferente. O céu se abre, a terra treme, tudo acontece quando Ele fala. Quando Ele fala, o surdo começa a escutar. Tudo isso acontece, o diabo obedece quando Ele fala. Quando Ele fala, o surdo começa a escutar. Tudo isso acontece, o diabo obedece quando Ele fala. Quando Ele fala. Quando Ele fala na tua vida, tudo fica diferente. Tudo. Tudo. Seja nesse amanhã um dos filhos amados dele. Escute. Escute a voz dele. Com você, meu amado, deixe nesse momento, compartilhe nesse canal. Compartilhe esse áudio, esse vídeo. Compartilhe com mais alguém. Se inscreva. Me ajude, cresça o meu canal com toda a sua humildade, sua graça. Porque quando Ele fala, tudo fica diferente. Na minha vida foi assim. Quando Ele falou, tudo ficou diferente. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde. Muito obrigado por cada um que vai ouvir esse áudio. Que Deus abençoe esse vídeo, essa voz dessa mulher abençoada, dessa mulher separada, ouvindo a voz dele. Fica nesse momento com a palavra do Senhor, meditando em Marcos, capítulo 9, versículo 2 por diante. Que Deus te abençoe, viu? E te guarde. Marcos capítulo 9, versículo 2 ao 7. Fique na paz, meu amado, meu irmão, meu amigo, em nome de Jesus.